Meus irmãos, todos nós pecamos. Nós temos frisado essa doutrina bíblica, apesar de ser uma doutrina triste, mas verdadeira. Temos frisado isso exaustivamente, todavia, nunca o suficiente. Todos pecamos e pecados têm consequência. Mesmo perdoados pelo Senhor e mesmo livres da condenação merecida pelos nossos pecados, as consequências das nossas atitudes cobram o seu preço de cada um de nós. Mas hoje, além de falar da graça e da misericórdia divina que nos alcançou imerecidamente, eu desejo apresentar outra consequência. A consequência do pecado não tratado, do pecado não confessado. Que Deus utilize dessas preposições para, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos conduzir graciosamente ao urgente arrependimento dos nossos pecados. Nós lemos o texto base na liturgia. Portanto, vamos ler apenas o verso 23 do capítulo 34. E a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: o gado, os bens e todos os animais deles não se tornarão nossos? Basta concordarmos com eles e habitarão conosco. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta noite. Auxilia-nos com teu Santo Espírito, para que nós possamos aprender mais de Ti, da Tua Palavra, e que o poder da Tua Palavra possa nos auxiliar a olharmos para dentro dos nossos corações, a avaliarmos a nossa vida, os nossos pecados, avaliarmos as consequências de pecados não confessados, não tratados, não abandonados, para que possamos crescer em santidade, nos aproximar mais de Ti, ser moldado mais à Tua imagem e glorificar o nome que nós carregamos, o Teu santo nome. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Basta concordarmos com eles e habitarão conosco. Foi com essa sentença que Hamor e Siquém, eles ofereceram a aliança com o povo de Jacó, com o povo de Israel, com o povo de Deus aos habitantes de Siquém. Basicamente fizeram isso porque o próprio povo de Deus ofereceu desta maneira: basta concordarem conosco. E eles concordaram. Infelizmente, meus irmãos, é dessa forma que muitos têm vivido na igreja. Eles concordaram com alguma doutrina. Eles concordaram com alguma negociata. Eles concordaram com algum tipo de ritual. E assim têm habitado com o verdadeiro povo de Deus. Têm habitado em nosso meio. É assim que o próprio povo de Deus tem agido, infelizmente. Concorda que Deus salva pecadores em Cristo Jesus. Concorda que são pecadores. E assim continuam vivendo em seus pecados e habitando em meio aos verdadeiros crentes. O que ocorre é que nós não somos salvos por concordar ou não concordar com Deus e com as suas santas doutrinas bíblicas. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé na justificação gratuita,
obra de Jesus Cristo em favor de pecadores arrependidos. E essa salvação, ela envolve, além do arrependimento, obediência. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para a santificação. Nós não somos salvos para continuar a viver no pecado. Não somos salvos por obras, mas salvos para as boas obras. E qualquer coisa menos que isso não é cristianismo. O que tem ocorrido, infelizmente, é um abuso da graça e um avassalador estado de engano, vivido por muitos dentro das igrejas. Se você está com uma viga atravessada em sua cabeça, não adianta tomar um analgésico. Se você levou um tiro de 12 no seu peito e você está com o peito todo aberto, não adianta pegar um band-aid e colocar ali em cima. E é isso que muitas pessoas têm feito. E têm acabado se machucando mais, piorado o seu estado, vivendo de forma a apodrecer ao invés de frutificar. Cristo afirmou que aqueles que foram purificados pela sua palavra, eles precisariam apenas lavar os pés, ou seja, pedir perdão diariamente, como ele ensinou na oração do Senhor, pelos seus pecados. Nós pedimos perdão diariamente, pedimos perdão no culto já no início, pedimos perdão na oração sacerdotal, pedimos perdão antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor, quando participamos da ceia e somos renovados em aliança com o nosso Deus. Agora veja o seguinte, meus irmãos, aqueles que não foram limpos pela graça de Jesus Cristo, eles podem lavar os pés o quanto for nos meios de graça, mas eles permanecerão sujos. Compreende o que eu quero dizer? Você pode concordar com tudo. Você pode participar de todo culto. Você pode ser membro de qualquer tipo de igreja. Mas se você não tiver se arrependido sinceramente dos seus pecados, você permanece neles. E permanecendo neles, você permanece condenado, apenas piorando o seu estado, enquanto profana os meios de graça. Nós temos observado em nossos domingos à noite o que essa rica, porém dramática passagem ela pode nos ensinar. Nós já vimos algumas lições desse texto. O seu contexto é a desobediência de Jacó no final do capítulo 33. Os versos finais do capítulo 33 são a causa de todo o capítulo 34. Jacó ele desobedece a uma ordem e uma série de acontecimentos terríveis sucede essa desobediência. Sem a desobediência de Jacó no final do capítulo 33, não precisaria haver o capítulo 34 e nós poderíamos ir direto para o capítulo 35, mas não aprouve ao Senhor que fosse desta forma. Relembremos algumas lições do que vimos e o contexto geral. Jacó sai da casa da sua família, está indo para a casa da família de Labão, que era ainda sua família, para contrair casamento, para arrumar uma mulher. Seus pais não queriam que ele casasse com alguma cananeia. No caminho, ele para descansar e tem um sonho, e vê nesse sonho uma escada para o céu, onde anjos passavam por ela, e quando acorda ele sabe que está na presença de Deus, e ergue um altar neste lugar, e chama esse lugar de Betel, casa de Deus, e faz ali um voto com o Senhor. Após isso ele vai e chega na casa de Labão, apaixona-se por uma de suas filhas, Raquel, trabalha 7 anos por ela, é enganado, recebe Lia como mulher, trabalha mais 7 anos por Raquel, e após isso trabalha mais algum tempo, onde Deus o prospera. E o prospera de tal maneira que os olhos de Labão e os olhos dos servos de Labão não são mais agradáveis a ele.
porque ele estava enriquecendo naquela terra, e enriquecendo mais do que os antigos senhores daquela terra. Nesse interim, o Senhor aparece novamente para Jacó e lhe dá uma ordem clara. Ele deveria sair dali e ir para Betel e depois ir para a casa da sua parentela, que é Hebrom. O que acontece? Jacó compreende perfeitamente. Jacó reúne a família. Jacó fala a respeito do sonho, diz o que era para fazer e vai com a sua família, sai daquele local. Após um drama na sua saída, por causa de ídolos que Raquel levou escondido. Após um novo encontro com o Senhor no Val de Jaboque, onde o Senhor muda o seu nome. Ele não é para ser mais o usurpador, o mentiroso, mas agora ele é para ser Israel, aquele que luta com Deus. Ele tem então em Seir o encontro com o seu irmão que ele havia enganado. E há uma certa reconciliação neste momento. E isso é o final do capítulo 33, é o capítulo 33. E aí, chegando ao final do capítulo 33, Jacó assume-se novamente como Jacó e não como Israel e engana o seu irmão. Diz que vai para uma direção, diz que vai num passo mais lento, mas vai para outro local. Vai para Siquém. Siquém significa tendas. Siquém nos fala muito sobre o mundo. Tendas fala para nós a respeito de coisas provisórias. O mundo nós habitamos provisoriamente. E Siquém era um retrato do mundo caído. E Jacó para na frente de Siquém, monta suas barracas, não satisfeito com isso, compra um pedaço de terra num local onde não era para estar. Não satisfeito com isso, ergue um altar para o Senhor nesse local e chama de o Senhor de Israel, Deus, o Deus de Israel. Dessa desobediência começa todo o capítulo 34. Diná se mistura com as mulheres da terra, ela é encontrada pelo príncipe de Siquém, que tem o mesmo nome. É tomada à força por ele, é estuprada. Depois disso, por algum motivo, por alguma razão, ele se apaixona por ela e ele, então, quase que ordena para o seu pai que a consiga em casamento. E Hamor e Siquém vão até Jacó para falar com Jacó, para pedir a mão de Diná em casamento, para ver o que dava para ser feito. E Jacó silencia. Os seus filhos ficam bravos. E os seus filhos, no meio dessa braveza, bolam um plano para se vingarem. E os seus filhos, então, profanam o sacramento da circuncisão com segundas intenções. E Siquém e Hamor vão para a sua cidade aceitando aquele compromisso e oferecendo para a cidade que também aceita. E esse é o verso que nós lemos. Eles aceitaram aquilo. E a partir do momento que eles aceitaram aquilo, consentiram com aquilo, eles imaginaram o seguinte, que iam ficar com todos os bens, as posses de Jacó. A cidade toda se submete à circuncisão, profanando o sacramento. Agora não mais 2 homens, mas toda uma cidade. Levi e Simeão, os irmãos de Diná, o texto enfatiza até isso, porque eles são irmãos por pai e por mãe, eles são filhos de Lia, assim como Diná. Eles vão até a cidade no 3º dia, quando as dores da circuncisão estavam mais fortes, e assassinam toda aquela cidade. Como tragédia pouco é bobagem, os seus outros irmãos aproveitam-se disso e vão lá e saqueiam toda a cidade e tomam as mulheres e crianças como escravos. Ao ver tudo isso, Jacó tem uma crise de falta de fé e tem uma crise de egocentrismo e diz: as nações vão querer me matar
por causa do que vocês fizeram. E no capítulo 35, Deus reaparece e chama Jacó. Assim nós vemos a desobediência. A desobediência precede a ruína. Vimos também que a insensatez da juventude e a responsabilidade da educação dos pais podem trazer grandes problemas. E por último, na última semana nós vimos o uso abusivo da religião, tanto pela família de Jacó, pela família de Israel, pela igreja, quanto pelos ímpios, a família de Siquém. Hoje nós veremos que toda a narrativa do capítulo 34, ela revela as consequências de uma série de pecados que não foram tratados, de um círculo vicioso que iniciou lá na desobediência de Jacó, no capítulo 33. Entre essas consequências, nós encontramos então os pecados dos filhos de Jacó, o pouco caso do sacramento, o assassinato, cuja consequência foi que a família da promessa ficou com medo das demais nações. Outra consequência foi o pecado de Siquém, que também permaneceu sem arrependimento até ser assassinado junto com todo o seu povo ganancioso. Consintamos com eles. Contudo, meus senhores, Deus não fica impassível diante do pecado. Ele tem uma aliança com a família de Jacó. Ele é fiel a essa aliança, e como um bálsamo divino para mostrar a sua divina graça, Deus vai atrás de Jacó e da sua família e os chama ao arrependimento e à obediência. E que Deus nos ajude essa noite. Em primeiro lugar, vemos Jacó pecou e as coisas saíram de controle, mas ele não se arrependeu. Vimos que Jacó desobedeceu a Deus. Ele devia ter ido a Betel, a casa de Deus, mas ele parou em Siquém, ele parou no mundo. Ele parou diante do mundo e comprou terras diante do mundo. Estava se acostumando com o mundo. Nós vimos que jamais a adoração pode substituir a obediência. Ele, fora do lugar que deveria estar, ergueu um altar. Mas esse altar não é aceito por Deus. Quando nós estamos vivendo em desobediência, não adianta termos grandes atos de piedade, meus irmãos. Não significam muita coisa, além de mostrar a nossa hipocrisia. Devemos, primeiro, tratar dos nossos pecados. Provérbios, capítulo 14, no verso 27 diz o seguinte: o temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. Jacó não temeu ao Senhor, agiu como queria, cultuou a Deus como queria, viveu aonde queria e com isso não foi afastado de laços de morte, muito pelo contrário. Sangue e dor se arrastaram atrás de Jacó. O estupro e a aliança de casamento ímpia, elas seguem a desobediência não tratada. Dito de outra forma, Jacó desobedece a Deus. E depois disso, a consequência é o estupro da sua filha e uma aliança de casamento ímpia feita pelos seus filhos. Se Jacó tivesse tratado logo da questão da sua própria desobediência, não haveria ensejo para tantas tragédias que se abateram sobre a sua família. Aprenda isso, meu irmão, quando você peca, você arrasta todos os seus para um mar de lama. E você deve tratar rapidamente do seu pecado, para que as consequências do seu pecado não atinjam as pessoas que você ama. A filha de Jacó pagou um preço altíssimo. O estupro leva a uma aliança ímpia. Notem que é uma bola de neve, notem que é um círculo vicioso, e ação e reação, causa e consequência. Disso segue-se a matança e o roubo. Se Jacó tratasse logo da questão do estupro da sua filha, ele pouparia
os seus filhos da deslealdade religiosa e de tantas tragédias que se seguiram. Mas quando Siquém e Hamor chegaram para falar com Jacó, Jacó silenciou. Nós vamos ver isso na próxima semana. Jacó silenciou, Jacó ficou quieto, Jacó esperou os seus filhos chegar. Mas a autoridade, a responsabilidade era dele, não dos seus filhos. Pecados não tratados, eles amontoam-se, avolumam-se e começam a rolar como uma bola de neve e vão crescendo cada vez mais, causando mais e mais estragos. Estragos cada vez maiores. Cada vez que nós pecamos, e nós pecamos, quem diz o contrário é mentiroso. Cada vez que nós pecamos, nós devemos o mais imediatamente possível acertar as coisas com Deus. E não basta pedir perdão a Deus, não basta pedir perdão àquele que nós fizemos mal, mas temos que virar as costas para o pecado, para que as consequências do mesmo não nos atinjam, não atinjam aqueles que nós amamos, e isso tudo não seja tornado muito maior do que precisava ser. Notemos, meus irmãos, que aqui é revelado o tipo mundano de religião. O tipo de religião que sobrevive sem tratar a consequência do pecado. Os filhos de Jacó falam sobre a religião. Não nos é lícito, não podemos, não há como nós termos comunhão com ímpios. E oferecem então a religião. Mas oferecem a religião simplesmente simbólica. Oferecem simplesmente a religião sem Deus. Oferecem simplesmente ritos e oferecem isso com segundas intenções. Do muito pecar vem a irreverência e a rebeldia dos filhos de Jacó. Além de toda a destruição e tragédia, um verso que nós devemos observar detidamente é o verso 31 desse capítulo. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta. Observem que parece ser algo lícito. Ninguém quer que a sua irmã seja tratada como prostituta. Nenhum pai deve querer que a sua filha seja tratada como prostituta. Mas essa argumentação está escondendo o pecado dos filhos de Jacó. E uma correta argumentação não anula um pecado. O pior estágio, meus irmãos, de um pecador, o pior estágio que você pode viver no seu pecado é quando o pecador tenta justificar o seu pecado. Então ele torna-se insensível ao seu pecado. Quando nós tentamos justificar os nossos pecados, nós substituímos a justificação de Cristo e assumimos a nossa justiça própria. E tudo que nós teremos é a nossa própria justiça, maculada, poluída pelo pecado. Justiça vã, justiça humana. Moisés, ele registra também a motivação autoindulgente para cometer pecados no verso 27. Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto haviam violado a sua irmã. Irmãos, um pecado não justifica outro. Deus não havia ordenado ainda que o povo cananeu caísse diante de Israel. E o que os filhos de Jacó, os filhos de Israel fizeram foi desleal, foi mesquinho, foi baixo. Mas se agarraram na justificativa: não vamos saquear a cidade, porque eles violaram a nossa irmã. Vamos roubar os seus pertences, vamos tomar as suas esposas como escravas, vamos tomar os seus filhos como escravos, porque eles fizeram isso. Sempre que você começar a justificar os seus pecados, porque o outro fez alguma coisa, você entrou numa espiral satânica que te leva para o abismo. Ainda que você argumente sobre algo verdadeiro, ela sim havia sido violada.
mas um erro não justifica o outro. Como resultado final de tudo isso, emerge um desequilíbrio em Jacó e preocupações erradas. Notemos que o zelo de Jacó, e muito provavelmente o zelo dos seus filhos, era mais com a desonra do nome da família do que a desonra ao nome de Deus. Tanto é verdade que eles não se preocuparam em profanar um sacramento para exercer a sua vingança. Eles não estavam preocupados com Deus. Eles não estavam preocupados com as coisas de Deus. Eles estavam preocupados com a desonra própria, com a desonra pessoal. Puritano Matthew Henry diz o seguinte: muitos estão preocupados com a indecência do pecado. Muitos estão tão preocupados com a indecência do pecado que nunca consideraram profundamente a iniquidade deste pecado. É normal nós nos atermos à indecência do pecado. Não queremos que as nossas filhas sejam mal faladas. Não queremos que os nossos filhos se envolvam em coisas erradas. Não queremos que o nome da nossa família seja jogado na lama por algum erro nosso ou dos nossos filhos. Nós nos preocupamos com os pecados nossos e dos nossos filhos de uma maneira errônea, preocupados simplesmente com a indecência, com o que os outros vão falar, como vai ficar a nossa cara diante da sociedade. Mas nós não nos preocupamos com a iniquidade desses pecados. E por isso nós relativizamos. Uma filha prostituta, uma filha mentirosa, qual é pior? Um filho viciado em drogas, ou um filho viciado na mentira, ou viciado na vagabundagem? Qual é pior? Pecado é pecado, irmãos. Notemos ainda que Jacó, ele teme as nações. Ele tem um desequilíbrio nas suas emoções e tem um desequilíbrio na sua fé, porque a sua preocupação com a sua vida, no meio dessa preocupação, ele demonstra totalmente o desprezo com o cuidado e com a promessa de Deus. Deus poderia falhar? Deus fez uma aliança com Abraão, seu avô, com Isaac, seu pai, e com ele. Deus não falharia. Mas quando você está vivendo, quando eu estou vivendo, quando nós estamos vivendo no pecado, quando nós temos um pecado não tratado, as promessas de Deus parecem ser nada para nós. Nós desconfiamos delas, nós duvidamos delas, ainda que ergamos os nossos altares em Siquém. Nós fazemos essas coisas sem fé suficiente para crer que Deus é fiel. Em segundo lugar, Simeão e Levi pecaram e não se arrependeram, e por isso foram disciplinados. Simeão e Levi foram injustos e abusivos, somaram pecado sobre pecado e consequência sobre consequência. Apesar de não demonstrar arrependimento, Siquém, quando os procurou, buscava reparar o mal que havia feito. Eu já falei essa frase e repito. Os cananeus, eles foram mais honrados que os israelitas. E quão triste é quando os ímpios são mais honrados que os crentes. Simeão e Levi nada falaram para constranger os cananeus ao arrependimento. Nada. Simplesmente disseram, a gente não pode se
aliançar, mas se vocês fizerem assim, dá. Eles não falaram absolutamente nada para os constranger, não falaram absolutamente nada do seu erro, do seu pecado, e que eles deveriam se converter a Deus. Eles apenas queriam se vingar. Depois eles foram além do que a lei dizia. E não, eu não estou cometendo um anacronismo, porque a lei é anterior a Êxodo 20. É em Êxodo 20 que a lei ela é oficializada e resumida nas 10 palavras, no Decálogo, nos 10 mandamentos. Mas a lei esteve com o povo de Deus já no Éden, com Adão e Eva podendo obedecer à lei de Deus. Após a queda, não podendo mais obedecer, mas a lei os condenando e os condenando até hoje, quando ela nos leva à morte. E onde a única saída é o Redentor que ela faz necessário. Sim, depois de convertidos, a lei nos serve para a santificação e para a glória de Deus. Então a lei já estava presente. E eles foram além do que a lei exigia. Eles vingaram-se de forma brutal. Vingaram-se excedendo o mal que havia sido feito. Vingaram-se também não em flagrante ou no imediato conhecimento da situação, mas depois. Notem o seguinte, a nossa própria legislação, assim como os mandamentos de Deus, eles dizem o seguinte, que se você reagir a uma ação errada, é uma coisa. Mas se você deixar aquilo e for para casa e pensar no assunto, e depois reagir, você está pecando. Pela lei de Deus, você pode matar o bandido que entra na sua casa, mas se depois dele entrar, você for atrás dele, você peca. Eles planejaram a vingança, bolaram a vingança, imaginaram como poderiam infligir mal aos cananeus. Eles planejaram a vingança não refreando os seus próprios pecados. Provérbios 14, 22 diz o seguinte, por acaso não erram os que maquinam o mal? Mas para os que planejam o bem haverá amor e fidelidade. Eles não foram fiéis à lei de Deus, eles não demonstraram amor e eles erraram porque maquinaram o mal. Observe o seguinte, meus irmãos, nós não devemos ser juízes severos para com os demais. Sejamos severos com nós mesmos, mas não com os demais. Cuidemos para não condenar falhas nos outros e cometer assim crimes maiores, como foi o caso dos filhos de Israel. Cuidemos para que as nossas soluções, elas não sejam muito piores do que o mal que nós desejamos corrigir. Seu filho errou, você quer corrigi-lo. Nós falávamos disso ainda de manhã após o culto. E você quer corrigir o seu filho e a palavra de Deus, danem-se os psicólogos, danem-se as filosofias modernas, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos castigá-los, puni-los fisicamente, para que eles sejam levados amorosamente à obediência. Mas, para corrigir um vaso que o seu filho quebrou em casa, você tasca uma surra nele com raiva, você está fazendo pior do que o mal que ele fez. Ele mentiu para você e você o castiga com raiva. Você está fazendo pior do que o que ele fez. Quer ver um outro exemplo de como que nós podemos trazer uma solução que é muito pior a algo que nós desejamos corrigir? Vamos listar algumas situações. A filha de alguém é estuprada. Outra situação, a filha de alguém é levada por conversa de um bermudão e acende a sua própria concupiscência e deita-se com um homem e é violada. Em ambos os casos, ela engravidou.
Pensemos em outra situação, uma família pobre, já tem os seus 3, 4 filhos. Não houve estupro, mas a mulher engravidou. Qual é a solução que o mundo traz hoje? Vamos abortar. É simples. Vamos abortar. E as justificativas demoníacas que se levantam a respeito desse assunto demonstra pecados interiores não tratados nessas pessoas que levantam essas hipóteses. Menina de 10 anos foi abusada, encontra-se grávida. Que coisa terrível! E os progressistas se levantam e dizem, temos que matar. E eu digo, sim, temos que matar. Vamos atrás do estuprador. Meu Deus, tá difícil hoje. Vamos atrás do estuprador e vamos matá-lo. Ele não merece respirar. Não. Vamos matar a criança. Mas como assim? Que culpa tem a criança? E o estuprador? Não, é uma vítima da sociedade, alguém com problemas, temos que cuidar dele, traz um copinho d'água para ele. Está tudo errado. Pecados que são guardados e são acumulados e pervertem completamente o sentido das coisas, confundindo a cabeça dessas pessoas. E então elas desejam soluções que são muito piores que o mal que desejam corrigir. Os filhos de Jacó vingaram-se covardemente e em tempo de paz juramentada. Essa sequência de graves pecados, irmãos, nos conduz ao perigo descrito em Romanos capítulo 1. O perigo de Deus entregar alguém ao pecado. Nós precisamos, antes de olhar para os demais, ver como nós nos tratamos quando nós pecamos. Ver as situações que se erguem, que se levantam ao nosso redor quando nós pecamos e não nos arrependemos. Quando nós não tratamos dos nossos pecados, como eles vão se multiplicando, como as consequências deles vão se multiplicando e vão nos arrastando como baratas são levadas para dentro de um bueiro na sarjeta num dia de chuva como hoje. Simeão e Levi sofreram juízo, primeiro pela própria permissão divina de continuarem pecando. Que terrível que é uma consciência cauterizada. Que terrível que é quando você encontra um crente que se desviou da fé e ele está firme e forte na sua convicção de que está tudo certo com Deus. Que triste é quando nós pecamos, não tratamos o nosso pecado e tentamos justificar os nossos pecados. E Deus permite que nós continuemos neles. Portanto, além do castigo pelos pecados, que esse é uma punição divina, o castigo pelos pecados, a própria permissão para cometer esses pecados já são em si parte do castigo. Compreendendo o que eu estou falando? Não tema, meu irmão, apenas ser castigado por um pecado. Tema também o próprio pecado. Pois se você pecar e você permanece endurecido nesse pecado, significa que Deus não refreou a minha e a sua corrupção. Em Gênesis 49, do verso 1 ao 7, nós vemos o juízo decretado sobre eles. Eu não vou ler, leia em casa. Jacó, já no Egito, chama os seus filhos e ora por eles. Vocês lembram dessa passagem? E Jacó, mesmo na velhice, ele não pôde esquecer a crueldade e a traição dos seus filhos ao massacrar os habitantes de Siquém. E naquele momento, que era um momento de distribuição de bênçãos, Simeão e Levi recebem maldição. Eles seriam então dispersos
entre as tribos, ou seja, eles não teriam um território em Israel para chamar de seu, e essa palavra se cumpriu. Os descendentes de Simeão, eles foram engolidos pela tribo de Judá. Se você ler Josué, capítulo 19, do verso 1 ao 9, você vai ver que a tribo de Judá, ela praticamente engole a tribo de Simeão. E a tribo de Levi, apesar de servirem como ministros do santuário, justamente por servirem como ministros do santuário, não receberam nenhum território de possessão própria. Em terceiro lugar, vemos que Siquém pecou. Ele levou a sua cidade a pecar. Eles não se arrependeram e foram julgados por Deus. Apesar da desonestidade dos filhos de Jacó para com Siquém e a sua cidade, apesar da injustiça de sofrer um ataque covarde em meio a um tratado de paz, Deus foi justo com os cananeus. Não morreu nenhum inocente nessa história. As pessoas têm o costume de olhar para a palavra de Deus, as pessoas têm o costume de olhar para o nosso mundo e verem alguma tragédia e exclamarem: "Ai, que pecado! Eram inocentes." Não, filho. Teve um inocente nessa terra. E esse inocente morreu porque ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nenhum outro inocente nessa terra perdeu a vida. E nem perderá. O caso do estupro, ele não poderia ser deixado em branco por Deus. O caso da profanação do sacramento não poderia ser deixado em branco. Entendem por que nós sempre lemos Paulo, em 1 Coríntios, falando sobre aqueles que estão doentes e já morreram porque fizeram mau uso da ceia do Senhor? É um alerta para que nós não nos aproximemos iniquamente da ceia. Em nenhum momento nós vemos Siquém arrependido do ato de estuprar. Sim, ele buscou reparar o mal de alguma maneira, contudo, movido por paixão, porque notem, ele se apaixona logo depois de estuprar. Mas não há arrependimento, não há um verso de arrependimento. Siquém e seu pai e sua cidade se envolveram com a santa religião por interesse, simplesmente visando lucro, e toda a cidade concordou com essa aliança, motivados pela ganância, que foi o verso que nós lemos no início. Reafirmo, notem como é temerário aproximar-nos do sacramento sem um coração contrito ou movidos por alguma afeição errada. Por meio da iniquidade dos filhos de Jacó, Deus agiu e julgou a cidade de Siquém. E Deus pode fazer isso, mesmo pelo um ato de iniquidade de alguém. Analise comigo. Se Deus usou um ímpio, como por exemplo Nabucodonosor, para disciplinar o seu povo eleito que havia pecado, por que Deus não poderia usar o seu povo eleito, mesmo agindo de forma pecaminosa, para julgar uma cidade ímpia? Aprendamos que de Deus não se zomba. Aprendamos que pecadores não perdoados por Cristo carregam a sua condenação, e se morrerem sem Cristo, morrerão debaixo dessa condenação. Quarto lugar, Deus honra o seu chamado pactual. Após Deus chamar Jacó novamente, este se arrepende e é então restaurado por Deus. Notem o seguinte, Deus reaparece na história. Deus que foi invocado no último versículo do capítulo 33, não aparece no capítulo 34, mas ele reaparece no início do capítulo 35, já no verso 1, chamando Jacó à obediência. E o verso diz o seguinte: depois disse Deus a Jacó: levanta-te,
sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Jacó, enrolado entre a desobediência e a miséria, com medo das nações, ele é alcançado pela maravilhosa graça de Deus, pela amorosa graça de Deus. E os filhos de Deus, mesmo envolvidos em muitos pecados, são alcançados em algum momento pela graça de Deus. Após ouvir novamente o chamado divino, Jacó arrepende-se. Como é que nós sabemos disso? O texto não diz e Jacó se arrependeu. Nós sabemos disso pelas suas ações, pelas suas atitudes. A melhor forma de arrependimento é a forma prática, não apenas a forma verbal. Há na igreja hoje, senhores, muitas vozes chorosas, muitas lágrimas que falam sobre arrependimento. Contudo, há pouca ação em contrapartida. Muito é falado sobre arrependimento, mas pouco é feito sobre ele. Ou seja, fala-se em arrependimento, mas continuam agindo de forma pecaminosa. Jacó, por outro lado, ele demonstrou de forma prática o seu arrependimento. Vejamos como. Primeiro, ele demonstrou santificação. Capítulo 35, do verso 2 ao 4, se você quiser acompanhar, diz assim: então disse Jacó à sua família. Aliás, já deixa aberto um 35, se você quiser acompanhar. Nós vamos ler alguns trechos. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Deus chama Jacó, e Jacó chama a sua família, para que seja tirado do meio deles os deuses estranhos. Notem que haviam ídolos, deuses estranhos, no meio do povo de Deus. E mudai as vossas vestes. Continua o texto. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as argolas que usavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. É assim que devemos proceder com os nossos ídolos, irmãos. Devemos, assim que vemos o nosso pecado, aproveitar desse pecado para reavaliarmos toda a nossa vida e ajuntarmos todos os ídolos que nós, porventura, tenhamos feito e jogarmos fora, desprezarmos, abandonarmos, enterrarmos no mundo, que é o lugar que eles deveriam ficar. Ele também demonstrou como arrependimento a sua obediência. Acompanhe o verso 35, a primeira parte dele. E partiram. Isso é muito significativo. E o verso 6. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Meus irmãos, quem se arrepende muda de direção imediatamente e parte imediatamente para onde foi chamado. Isso é arrependimento. O pecador, ele não é como uma criança num dia de chuva como hoje, que está sentada numa poça de lama brincando, e o seu pai chega e diz: meu Deus, você está todo sujo, venha para dentro. E a criança continua jogando lama para cima. Muitos têm se agradado de brincar na lama. Muitos, quando o pai chama a sair e abandonar a lama onde nós estamos sentados, pega a lama e se suja mais. O pecador penitente, ele é como uma criança que sim, está brincando na lama,
ele está sujo. E o seu pai chega para ele e diz: você está completamente imundo. Você não vai poder entrar em casa desse jeito. E ele se ergue da lama. Ele olha para o seu pai, ele olha para si mesmo e se entristece, porque ele sabe que está completamente sujo, porque ele sabe que merece ser surrado pela sua atitude. Ele sabe que ele não pode habitar na mesa do Senhor sujo daquela maneira, e está chegando a hora do jantar, e ele teme que seja deixado nesse estado de sujeira para sempre. Mas o pai, amorosamente a esses que se levantam da lama, diz: vá para o chuveiro, nós vamos te limpar, nós vamos te purificar. Pai, Filho e Espírito Santo agem nessas crianças de Deus, a purificam e a deixam apta para sentar à mesa da graça do Senhor. Jacó demonstra também o seu arrependimento por iniciar a adoração agora de maneira correta. Ele edificou um altar para o Senhor no lugar correto. Versos 14 e 15. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, Deus, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Meus irmãos, como é que nós podemos saber que este era o lugar certo, e Siquém, onde Jacó ergueu o outro altar, era o lugar incorreto? Simples, nós devemos comparar os dois textos. Comparemos Gênesis 33, 20 com 35, 9. 33, 20 diz o seguinte: e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Era o local errado. E o que se seguiu a isso? Capítulo 34, primeiro verso. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Hamor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Deus não aparece, mas já aparecem as consequências de estar no lugar errado. Se a sua vida, você está colhendo consequências do lugar errado, você tem pecados não tratados, e você está erguendo o altar no lugar errado. Agora observe o capítulo 35, no verso 9. E apareceu, a partir do verso 9, e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti. Reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque. E a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. Vejamos por partes. Na ocasião do altar, no lugar errado, Deus não apareceu. Apareceram as consequências e a maldição, mas no lugar correto, Deus reaparece e Deus o abençoa. E apareceu outra vez Deus a Jacó e o abençoou. Deus reafirma a sua promessa pactual de salvação no verso 10. O teu nome não é mais Jacó, o teu nome não é mais usurpador, o teu nome é Israel, aquele que luta e prevalece com Deus. Deus reafirma a promessa pactual de uma grande nação. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação,
Sim, uma multidão de nações sairá de ti e reis procederão dos teus lombos. Deus reafirma a promessa pactual da posse da terra no verso 12. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Muitas das nossas orações, meus irmãos, elas são vazias e sem respostas, pois elas são feitas no lugar errado e elas nascem de um coração desobediente a Deus. E por isso elas nada obtêm. Esses exercícios de piedade não trazem conforto, pelo contrário. Mas quando nós estamos agindo em obediência ao Senhor, Ele nos ouve e responde. Por fim, vemos a obediência completa de Jacó, vindo à terra da sua parentela, a Hebrom, a aliança, lembram? Hebrom significa aliança. Gênesis 35, 27. E Jacó veio ao seu pai Isaque e a Manre e a Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E a ordem lá no capítulo 31 é: sai daí, vai para Betel e depois para a terra da tua parentela, a terra onde peregrinaram Abraão e Isaque. Observe ainda, meus irmãos, o cuidado de Deus para aqueles que lhe obedecem. Quando desobedeceram, eles colheram todas as tragédias do capítulo 34. E no penúltimo verso, Jacó lamenta com uma fé vacilante, pois quando nós estamos vivendo em desobediência, a nossa sorte pode ser sempre fatal. Jacó diz o seguinte: tende-me esturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. Essa era a consequência de Jacó, desobediente. Mas quando Jacó passa a obedecer, quando eles caminham obedecendo, a graça os protege de todo o mal. Observe o verso 5 do capítulo 35. E partiram de Siquém, desobediência, para Betel, casa de Deus, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Cheiraram mal diante dos ímpios, mas os ímpios não levantaram a mão, não relaram a mão neles, porque Deus estava com eles. Note ainda a diferença entre Siquém e Israel. Isso é muito importante nós notarmos. Nem Siquém, nem Israel se arrependeram por si mesmos. Nenhum dos dois se arrependeu. Mas um deles foi chamado por Deus ao arrependimento. Assim aprendemos que aquele que permaneceu no erro e aquele que permanece hoje no erro, aquele que permaneceu no erro profanou o sacramento e toda a cidade foi morta. Mas aquele que atendeu ao chamado, mesmo cometendo vários e sérios crimes, ele foi guardado pela misericórdia e foi restaurado pela graça de Deus. O Deus que chamou Jacó está te chamando hoje. É o mesmo Deus, não há sombra de variação em Deus. Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e glória ao nome santo do Senhor. O Deus que chamou Jacó está lhe chamando hoje. Paulo, no final do capítulo 1 de Romanos, ele fala por 3 vezes que Deus entregou os incrédulos às suas próprias concupiscências. Uma delas, no verso 28, ele escreve o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso é muito triste, meus irmãos, pois uma vez entregues, os homens ficam cauterizados em suas consciências e começam a viver tranquilamente em seus pecados e nas consequências dos pecados não tratados. Spurgeon escreve o seguinte:
A pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. É um sinal visível que Deus o abandonou. Nós pecamos, mas nós não ficamos felizes nos nossos pecados. Vimos aqui no texto, em Gênesis, que não foi por mérito, não foi por poder, não foi por justiça própria que Jacó e os seus filhos, eles permaneceram, não decaindo totalmente do reino de Deus. Mas a graça e principalmente a misericórdia foi que os sustentou. E Calvino, comentando isso, diz o seguinte: nós precisamos que Deus também nos trate com a mesma benevolência, visto que nos desviaríamos totalmente se Deus não perdoasse os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, e a boa nova é que Cristo morreu em lugar de pecadores. A boa nova é que Cristo morreu em favor de pecadores. A boa nova é que Cristo morreu no lugar dos pecadores. A diferença entre os pecadores é uma só. É pecador penitente e pecador impenitente. É pecador que se arrepende e está em Cristo Jesus, e pecador que não se arrepende e os seus pecados permanecem. Um tem o seu pecado tratado pelo Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, e o outro continua no seu pecado. E como o presbítero Diego pregou, quando morrem, um morre em Cristo Jesus e os seus pecados foram limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas o outro permanece nos seus pecados e morre em seus pecados. Talvez hoje o Espírito Santo tenha lhe convencido de algum pecado. Ele está te chamando ao arrependimento, ele está te chamando à obediência. Ou talvez você tenha compreendido nesta noite que estava tentando varrer para debaixo do tapete algum dos seus pecados. Pecado não tratado tem consequências terríveis. Terríveis. Mas a boa nova é que Deus está te chamando. Obedeça, arrependa-te e siga o Senhor. Demonstre esse arrependimento virando as costas para a sua Siquém. Talvez você tenha sido esmagado pela culpa de constantes pecados. Nós falharemos e até a glorificação nós continuaremos falhando, mas observe a boa nova. Cristo morreu por pecadores, ele não morreu por justos. E ele está te chamando, me chamando, pecadores que somos, ao arrependimento. Talvez você esteja lutando contra algum pecado e tenha sido derrotado por esse pecado. Você não pode vencer o poder do pecado com a sua justiça própria. É a justiça de Cristo que lhe perdoa, e é a justiça de Cristo que vence o poder do pecado na sua vida. Se você lutar contra o seu pecado na força da sua carne, você vai perecer. Você deve se arrepender e se agarrar na força daquele que venceu o poder da morte e do pecado. Você pode falhar, mas Cristo é vencedor, porque ele venceu. Talvez você esteja rolando numa bola de neve de consequências de algum pecado lá atrás que não foi tratado. Cristo está te chamando hoje. Que o Espírito Santo possa nos iluminar sobre qualquer mancha que haja em qualquer um de nós que não foi devidamente tratada. Porque a noiva de Cristo é pura e sem mácula e sem mancha. E se nós estivermos com as nossas vestes irregulares, seremos expulsos do grande banquete. Que o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento. Meus queridos, matemos a origem do mal. Que nós possamos pegar a graça de Deus como um machado e golpear a raiz que tem dado força, para que as garras do pecado nos vençam.
nos subvertam, nos aprisionem, nos envolvendo. Cristo veio nos libertar de todo o mal e Ele está chamando hoje a cada um de nós. Respondamos com amor e com gratidão a tão doce graça. É justamente essa graça que nos compele a uma amorosa obediência. Desprezemos os nossos altares de desobediência em Siquém, chuta essas coisas que são laço, viremos as costas a toda a piedade hipócrita. Reconheçamos os nossos pecados e assim sejamos limpos pela obra de Cristo em nosso favor, em nosso lugar. Levantemos, vamos a Betel, vamos a Hebrom. Assim como Jacó e a sua família, nós não merecíamos absolutamente nada do Senhor, senão o juízo. Mas aprove a Deus, hoje, chamar cada um de nós. Você vai atender, meu irmão? Não é atender o meu chamado, é o chamado de Cristo Jesus que pode te limpar de todos os pecados. Ainda que nós carreguemos as consequências dos nossos pecados, daqueles erros que nós cometemos, ainda que nós carreguemos as cicatrizes dos nossos pecados, Cristo nos livra totalmente da culpa deles. E hoje, aquele que te chama ao arrependimento também te diz: agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em mim, para aqueles que estão em Cristo. Por isso, venha e que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. O que está em questão hoje, Senhor, não é pecados. Todos nós pecamos e pecamos constantemente. O que está em questão hoje, e que nós pedimos que o Teu Santo Espírito sonde os nossos corações, é com relação a pecados não tratados, pecados não arrependidos, pecados que têm trazido consequências a nós e àqueles que nós amamos. Sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, Senhor, a Betel, guia-nos, Senhor, a Hebrom, guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Purifica-nos com o sangue de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Abre, Senhor, as feridas que nós trazemos, que estão purulentas, que precisam ser limpas, tratadas. Dá-nos, Senhor, ousadia de vasculharmos os nossos corações, de tirarmos os band-aids dos grandes ferimentos. Dá-nos ousadia de removermos os tapetes que têm coberto a nossa hipocrisia. Dá-nos, Senhor, ousadia para desprezarmos os altares que Tu já desprezas, os altares da nossa piedade hipócrita, e nos conduz à obediência, à adoração verdadeira, à dependência de Ti e à certeza de que em Cristo Jesus todos os nossos pecados podem ser perdoados, podem ser lavados. Dá-nos, Senhor, arrependimento de cada uma das nossas obras mortas. Dá-nos, Senhor, força através do sacramento que vamos participar, para que possamos mortificar a nossa natureza caída e poluída pelo pecado. Limpa-nos, Senhor. Traz arrependimento, que é uma dádiva que Tu concede aos Teus filhos. Restaura-nos a plena comunhão e que os nossos joelhos estejam dobrados sempre em Betel, aspirando por Hebrom, mas nunca em Siquém. Os nossos corpos, as nossas vidas são em Siquém, mas como vimos pela manhã, Senhor, que os nossos olhos estejam em outro lugar, na nossa pátria celestial e no nosso autor e consumador da nossa fé. Pedimos essas coisas
e cremos que tu nos ouve e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.